A paz do Senhor Jesus, eu vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 10 e versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. A mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós aqui vemos o Senhor, Jesus falando que Ele é o nosso bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas, é o melhor pastor que nós podemos ter. E como que você está nessa tarde, nesse dia, nós escutando aqui essa palavra, o Senhor nos convida a deixar Ele ser o Senhor da nossa casa, Ele ser o Deus que habita dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Ele sendo bom pastor, não há pastor melhor do que Jesus dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. A ovelha estando boa ou ruim, se ela estiver sã ou doente, Jesus é aquele bom pastor que vai estar ali nos guiando, nos ensinando. O bom pastor, o nosso Jesus, aquele que vai estar ali com o óleo da unção sobre a nossa cabeça. E o bom pastor, ele vai estar ali nos ungindo com o seu bom óleo, para que nós venhamos estar com nossos ouvidos limpos, a nossa mente purificada e os nossos olhos bem abertos, firmados no nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. O bom pastor nos conduz no deserto. O bom pastor, ele nos conduz quando nós estivermos perdidos, sem saber que direção tomar. Vai ser Jesus, aquele pastor que vai aparecer e vai nos estender a mão, vai nos ajudar e vai nos direcionar por qual caminho a gente seguir. Todas as decisões e escolhas que nós for fazer, deixar Ele ser o nosso Senhor, deixar que Ele venha ser o nosso pastor e nos mostrar qual é o caminho, por onde seguir, por onde percorrer. E se você querer deixar esse bom pastor conduzir sua casa, convide ele a entrar dentro do seu lar. Jesus, ele espera que nós convide ele para entrar dentro da nossa casa e ser o nosso pastor. Que se nós abrir as portas da nossa casa e ele viesse assentar à nossa mesa conosco, acontecerão maravilhas, acontecerão renovo dentro da nossa casa. Mas para isso nós temos que ter atitude, nós temos que ter a decisão da escolha, porque a única coisa que vai mudar a sua vida, da sua família, vai ser as suas atitudes. Se você estiver passando no deserto, o Senhor te convida, deixa Ele ser o bom pastor na sua vida. Não perca tempo. Nesse dia, essas palavras que eu estou lendo aqui, esses versículos, eu não estou falando nada que eu não tenha vivido. O que eu estou falando aqui é da certeza que eu tenho do que Deus ele fez na minha vida e na minha casa. Eu não sentaria aqui para falar algo para você viver que eu não tenha vivido. A experiência que o Senhor trouxe para dentro da minha casa, no meio da minha família. Então eu quero que você viva isso também. Outrora, nós estávamos no mundo, sendo ali corrompido pelo pecado, o pecado nos devastando, nós fazendo as coisas como se tivesse sendo tudo certo, mas na verdade não estava. E Jesus, ele estava ali o tempo inteiro nos chamando de braços abertos como o bom pastor que ele é. Mas nós que muitas das vezes tapamos os ouvidos, os olhos e não queremos ouvir a voz do pastor nos chamando. E muitas das vezes também o pastor, o nosso pastor de igreja, o nosso pastor ali que toma conta ali da liderança da igreja, ele também é aquele pastor que o Senhor deixa para conduzir as suas ovelhas, aquele que vai aconselhar, que vai ajudar. Então dê ouvido àqueles que estão te chamando para seguir uma nova caminhada com Jesus, que está te chamando para seguir Ele. Muitas das vezes a sua vida está passando por muita dificuldade e é o Senhor te chamando. É o Senhor que está te chamando para você viver um tempo novo nos caminhos dEle.
E a certeza que eu tenho é: entregue-se ao Senhor e coisas novas Ele farão no meio da sua casa e no meio da sua família. Porque eu sou testemunho vivo do que o Senhor pode fazer dentro do nosso lar quando Ele entra. Quando nós abrimos as portas da nossa vida para o Senhor, tudo se faz novo. Não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade, não quer dizer que nós não vamos passar tribulação, vamos passar sim, mas nós vamos passar com a certeza que o nosso bom pastor está conosco. Que o Senhor venha abençoar você e sua casa, em nome de Jesus.